Olá, boa noite. Boa noite para você. Por maioria de votos, os ministros do Supremo Tribunal Federal reconheceram o direito a creditamento do IPI de insumos da Zona Franca de Manaus. O julgamento foi retomado nesta quinta-feira e a repórter Carla Lucena, ao vivo, tem os detalhes dessa sessão de hoje para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. E olha só, a decisão deste caso ele foi por um placar de 6-4. O plenário do STF julgou aí um recurso apresentado pela União contra uma decisão da Justiça que tinha permitido uma empresa o direito a receber os créditos do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados de insumos isentos adquiridos aí na Zona Franca de Manaus. Segundo a Fazenda Pública, esse tipo de benefício causaria um prejuízo para a União e ainda alegava que não havia uma previsão legal para a concessão desse tipo de benefício. O julgamento deste caso ele começou na sessão de ontem e terminou empatado. Foi quando então votaram o relator, o ministro Marco Aurélio e o ministro Alexandre de Moraes contra o creditamento e os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso votaram a favor do creditamento. Hoje o julgamento então foi retomado. Ao longo da tarde ele seguiu boa parte empatado e só foi decidido nos últimos 3 votos, como vamos ver na reportagem. A ministra Rosa Weber foi a terceira a considerar que a Zona Franca de Manaus deve ter tratamento diferenciado, inclusive nos incentivos fiscais. Para ela, o polo industrial precisa desses benefícios para o pleno desenvolvimento. Estamos tratando de Amazônia, num país continental como o nosso, onde talvez a nossa maior riqueza, e não só do Brasil, mas mundial, seja a floresta amazônica. Assim, essa isenção, em especial, não pode ser tratada, a meu juízo, com a devida vênia, conforme os comandos da Constituição, como uma isenção comum, pois diz respeito a uma área de incentivos fiscais com posição diferenciada pela própria Constituição. O ministro Luiz Fux empatou novamente o julgamento. Ele disse que essa medida vai beneficiar quem não tem direito e nem está na Zona Franca de Manaus. Essa jurisprudência que se pretende firmar vai se aplicar genericamente, quer dizer, todos aqueles que comprarem qualquer tipo de insumo na Zona Franca de Manaus, com alíquota zero, vão se creditar. E quanto maior for a alíquota, maior será o creditamento. E não é por outra razão que o que hoje se afirma é que a Zona Franca de Manaus ela só produz um produto, crédito tributário. Ele foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia. Há uma série de benefícios, aqui o ministro acaba de citar, dos dados produzidos pela Receita, de benefícios que são garantidos para que haja essa atratividade da atuação naquela região do país e a garantia da Zona Franca. O julgamento foi concluído com os votos dos ministros Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Dias Toffoli. Para eles, é possível a utilização de créditos de IPI de insumos, matéria-prima e material de embalagens isentos e adquiridos na Zona Franca de Manaus. Trata-se de uma das mais bem-sucedidas estratégias de desenvolvimento regional do mundo, que alia o progresso econômico à proteção ambiental, proporcionando melhor qualidade de vida às suas populações. Existem estudos, senhor presidente, e eu fui verificar isso, que demonstram que 92% da moeda circulante no Estado provém da Zona Franca de Manaus. O legislador tem se utilizado largamente do tributo com fins extrafiscais e destaca, a meu ver, com razão, que é exatamente o que ocorre no caso da isenção de IPI, concedida pelo Decreto-Lei 288 de 1967, para produtos industrializados na Zona Franca de Manaus. Não é Manaus, não é a Zona Franca de Manaus, não é o Estado do Amazonas, não são os estados do Norte. É o próprio globo terrestre, a própria humanidade, na preservação de 97% da mata amazônica naquele estado. O resultado inverso, eu não tenho dúvida que levaria o Congresso Nacional a aprovar o creditamento.
E olha só, então, depois de finalizado o julgamento deste recurso, os ministros finalizaram também o julgamento de um outro recurso com este mesmo tema. De relatoria da ministra Rosa Weber, esse recurso começou a ser julgado em maio de 2016. É um recurso também da União contra uma decisão que favoreceu uma empresa de telefonia. E esse recurso ele foi suspenso em 2016 por um pedido de vista do ministro Teori Zavascki, que pediu então para analisar melhor o caso. Hoje o julgamento foi retomado e foi concluído com essa mesma decisão, ou seja, a possibilidade de creditamento de IPI em insumos isentos adquiridos na Zona Franca de Manaus. Essa decisão deste último recurso vale para todo o país, ou seja, os juízes devem adotar essa decisão no julgamento de casos semelhantes e conforme que apuramos para o Jornal da Justiça, 87 casos estavam à espera dessa decisão. E agora voltamos aos estúdios Érica William. Obrigado, Carla. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto, está aqui para falar da sessão de hoje do Supremo. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Depois desse julgamento que vimos aí na reportagem de Carla Lucena, foram chamados vários processos da ministra Rosa Weber, né? E um deles, inclusive, assim, 4 ações diretas de inconstitucionalidade da relatoria dela também foram herdadas do ministro Teori Zavascki. A ministra Rosa Weber foi relatora e apresentou o seu voto hoje em 4 embargos de declaração apresentados em 4 ações diretas de inconstitucionalidade e também embargos de declaração num recurso extraordinário da relatoria do ministro Marco Aurélio, em que ela havia pedido vista quando o julgamento havia sido iniciado e que se discutia a possibilidade de, na verdade, o que se argumenta nesses embargos de declaração é que haveria no acórdão dessas decisões proferidas alguma obscuridade ou contradições que deveriam ser sanados. O julgamento dessas ações diretas de inconstitucionalidade e do recurso extraordinário aconteceu em 2014. Foi um julgamento conjunto em que se discutiu se lei ordinária poderia estabelecer exigências para se conceder imunidade tributária do ICMS a empresas filantrópicas, a entidades beneficentes de assistência social. E na decisão que foi proferida tanto no recurso extraordinário como nas ações diretas de inconstitucionalidade, é que apenas por lei complementar é que essas exigências podem ser estabelecidas e não por lei ordinária. Como o julgamento foi em conjunto, vários embargos de declaração acabaram sendo opostos, questionando algumas decisões divergentes, votos divergentes e que acabariam ficando contraditórios nos acórdãos. O ministro Marco Aurélio, lá em setembro de 2018, quando foi dado início o julgamento dos embargos de declaração no recurso extraordinário do qual ele era relator, entendeu que não havia qualquer omissão, qualquer obscuridade, nenhuma contradição nos acordos e acabou negando o provimento aos embargos de declaração no RE. Naquela ocasião, a ministra Rosa Weber pediu vista porque ela também era relatora das ADIs, que também foram alvo de embargos de declaração. E hoje, na sessão de julgamento, todos esses processos foram reunidos, já que, conforme disse o ministro Dias Toffoli, desde 2014 esses processos vêm sendo julgados, então tem que ser, para dar uma otimizada nesse julgamento, para que seja finalizada essa questão, a ministra Rosa passou ao seu voto. Ela deu parcial provimento para para corrigir alguns erros e também sanar algumas contradições, foi um voto pela parcial procedência. Ministra Carmen Lúcia já adiantou o voto, mas esse julgamento deve ser retomado na próxima sessão do plenário, já que já estava bem adiantada a hora e somente a ministra Rosa havia votado nesse embargo de declaração. Então, teremos que aguardar a próxima sessão plenária. E a próxima sessão só no dia 8 de maio, né? Considerando que a semana que vem, dia 1º de maio, é feriado, não tem sessão plenária marcada para a semana que vem, somente na outra, com sessão extraordinária pela manhã, já agendada, inclusive. Tá certo, Karina. Obrigado pela presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada.